Deus abençoe, meus queridos irmãos, e bem-vindos ao canal Uma Vida Abençoada. E a mensagem de hoje, o nosso estudo tem como tema o dia em que Uzias morreu. No livro de Isaías, no capítulo 6, dos versos 1 ao 7, a Bíblia nos traz lições muito significativas sobre servir a Deus de maneira correta. E o capítulo 6 nos traz lições significativas que nos leva a servir a Deus com fidelidade. E o texto inicia dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias. É muito interessante a forma de como o texto inicia. E para termos uma compreensão um pouco mais apurada, precisamos relembrar um pouco da história do rei Uzias, que está lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 26. Por que Deus retirou Uzias da vida de Isaías? Porque o capítulo 6 inicia com a morte do rei Uzias. Qual a relação de Uzias com o nosso chamado? Para compreendermos a razão, o porquê Deus tirou Uzias da vida de Isaías, precisamos compreender que a vida dele é um exemplo clássico de como a prosperidade material e o sucesso podem se tornar um substituto para a fidelidade de Deus. Essa análise é uma análise bíblica, porque diz a Bíblia que a prosperidade na vida do rei Uzias veio pela busca da face de Deus. Uzias prosperou, diz a Bíblia, enquanto buscou o Senhor. O texto é claro. No livro das Crônicas, segundo as Crônicas 26:5, está escrito: e buscou a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Enquanto ele manteve a sua dependência, Deus o ajudou. Deus agiu de forma extraordinária, dando-lhes vitórias militares, famas e grandes obras de engenharia. A prosperidade foi a consequência de sua obediência, de sua busca. No entanto, a Bíblia nos mostra que o orgulho inverteu as prioridades. O ponto de virada ocorre quando Uzias se sente fortificado e autossuficiente. Diz a Bíblia: havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Em vez de continuar a ver a prosperidade como um presente de Deus e manter a sua humildade, o sucesso inflou seu ego. Ele passou a confiar em sua própria força e poder, não mais na presença de Deus, na lei de Deus, seguido por um ato de transgressão. A Bíblia diz que ele entra no templo para queimar incenso no altar, uma função exclusiva dos sacerdotes. O que ele estava buscando? Mais glória, mais poder, reconhecimento pessoal. Ele queria a honra religiosa que não lhe pertencia, agindo como se fosse o sacerdote supremo, como se fosse o rei supremo. A Bíblia nos mostra que ele ignora a presença de Deus, a ordem de Deus, e ele viola os princípios estabelecidos pelo Senhor. Ao tentar tomar a glória para si, ele demonstrou que as regras, a santidade da presença de Deus haviam se tornado menos importantes do que a satisfação
de seu orgulho. E o resultado foi que ele foi ferido com lepra no próprio templo, sendo expulso e permanecendo isolado, excluído da presença de Deus até a sua morte. Ali se estabeleceu a morte do rei Uzias. Aquele que buscou a glória humana perdeu a glória, perdeu a saúde e o direito de estar na casa do Senhor. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Mas no dia que Uzias esqueceu-se de Deus, o dia que Uzias deu as costas ao Senhor, ele decretou a sua própria morte. Que esta palavra inicial faça bem ao seu coração. Vamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração, tendo em mente, sim, que o Senhor deseja nos abençoar, nos fazer prosperar, mas não vamos colocar a prosperidade física, a prosperidade material acima dos princípios da palavra.